Oi, Gabi, seja bem-vinda. Hoje nós vamos bater um papinho aqui sobre o Dia Mundial da Voz, em comemoração a esse dia tão importante. Seja bem-vinda. Oi, Rei, seja bem-vindo. Adriele, seja bem-vinda. Vitória, seja bem-vinda. Nós estamos aí. Hoje vamos conversar um pouquinho aí, aproveitar que hoje a gente está comemorando esse Dia Mundial da Voz, então a gente vai convidar um super especialista, o professor Reinaldo Lopes. Vamos lá? Vamos bater um papo hoje, eu vou chamar o Reinaldo aqui, para que a gente... Gente, o Instagram mudou todo, né? Mas vamos ver. Oi, Rei! Consegui. Fala, Diego. Mudou tudo, mas mudou Menina, para esse negócio melhor. do Instagram aqui tá me pregando uma peça, né? Porque eu peguei e falei assim, gente, como que começa isso? Como que faz agora que eu não tô sabendo nada? Me senti aqui um analfabeto digital. Tão jovem e não sabendo As coisas nada. Oh, estão meu Deus. mudando. Aqui, ó, já tá aparecendo, ó. Ih, já apareceu bastante, há bastante tempo isso aqui. Alegria, Rei, de estar te recebendo aqui. Muito, muito, muito Também feliz nesse Dia Mundial da estar aqui. Voz. Essa área que é tão maravilhosa aí para nós, né, dentro da fonoaudiologia, essa área que Eu nos sou suspeito. encanta, pois é, essa área que nos encanta, essa área aí que chama a atenção, e nesse dia bater um papo aí legal e falar um pouquinho sobre a voz, falar sobre as possibilidades, falar daquilo que está acontecendo de novidade hoje. E esses dias eu ainda comentava isso com os nossos alunos aqui na Redentor, a importância da voz enquanto uma porta para a abertura de novas especialidades, né? E o quanto as novas especialidades estão ligadas também a essa área que é tão linda, que é tão cativante, que é tão importante para nós, né? Gente, para vocês Sim. que estão aqui, sejam bem-vindos, boa noite. Eu quero convidar vocês a enviarem essa live aí para os amigos, a comunicarem, os alunos aí comuniquem aos seus amigos que nós já estamos online, que nós já começamos a nossa live, vamos bater um papo super legal. Para quem não sabe, o Reinaldo foi o primeiro coordenador do curso de graduação de fonoaudiologia aqui da Uniredentor. Então, olha que honra, estamos recebendo aí nosso papito, né? Papito é Reinaldo, ótimo. papito, Reinaldo foi meu coordenador, Reinaldo foi quem me apresentou a fonoaudiologia, Reinaldo foi quem falou da fono para mim, por isso que ontem eu falava para ele, né, que as sementinhas dele estão dando frutos, né? E Hoje eu que sou frutos. o quinto coordenador, né, Rei? Foi Quinto? Não você, sabia. Essa conta eu perdi. foi você, Jana, Jana, Eleni, Eleni. Carol e agora eu, Pô, quinto coordenador. sensacional. Que Olha que bom massa, que o né? mundo faz isso. Para mim é Exatamente. uma grande alegria, Diego, assim, na verdade, assim. Eu trabalhei aí na Redentor entre 2002, que foi quando o curso abriu, autorizado para setembro. Na época, o professor, ai, vou fugir o nome dele agora. Enfim, o Boechat Grande, né, que era o nosso reitor, Professor bancou o Heitor. curso. Heitor, exatamente. Então, o professor Heitor, na verdade, apostou nesse curso. A gente começou com uma turma pequenininha. Não era a tua turma foi a segunda. Era uma A turma minha com foi a quarta. quarta. Gente, tá ficando A velho e quarta turma. esquecido. Enfim, eu sei que eu te formei, que eu tava na tua formatura. Tava? Exato. Ah, graças a Exato. Deus. Então, assim, mas a primeira turma era uma turma de 5 alunos, para vocês terem uma ideia. O quanto de risco tinha isso. Mas era meio do ano. E logo no começo do outro ano, em 2003, a gente começou com turmas maiores, enfim, eu não sei como é que está hoje, mas eu tenho uma grande satisfação e um orgulho profissional enorme de ter estado nesse grupo, de ter feito o projeto pedagógico inicial, a autorização do curso e o reconhecimento. Eu só saí depois do reconhecimento, mas saí por questões não queria mais trabalhar na Redentor, nada disso. Era porque realmente minha família está toda no Rio
e houve uma oportunidade de eu voltar para o Rio, trabalhando na Veiga de Almeida, onde eu trabalho até hoje. Entrei lá como coordenador, mas hoje eu sou pesquisador e professor, tal, estou com numa outra perspectiva. Coordenar e gerir só o meu próprio negócio hoje. E caramba, você não sabe o quanto eu estou emocionado de estar aqui num espaço redentor novamente. Eu tenho grandes Nossa, alegrias. Tá? Na verdade, eu acho que eu não tenho nenhum sentimento triste aí. Foi muito bom. Fizeram jovens e foi muito tudo maravilhoso, interessantes. né? Sim, Foi tudo nossa, muito bom. tua turma era, nossa, se destacou pra caramba. Vocês só tinham pessoas muito legais e foi sensacional E eu acho estar que aí. foi a primeira turma grandona, né? Assim, porque antes as turmas de fato É, eram menores e depois a menores. gente teve aí uma turma maior, né? Que Sim, foi a e minha turma. Então, assim, o povo da tua turma ganhou o mundo, né? Tem gente nos Estados Unidos hoje, né? Isso é muito exato, legal. exato. Teve gente aí indo para fora, enfim. E eu acho que o curso da Redentor tem exatamente essa questão, né, Rei? Se a gente observa lá as primeiras pessoas, e você que acompanhou esse início, né, a gente observa que não foram profissionais que ficaram estagnados, né, que não ficaram parados. Não. Então, foram pessoas que deram certo, né? E eu digo por mim, por exemplo, hoje eu voltei a casa, né, hoje eu estou de Uhum. volta na Redentor, É assumindo legal aí a isso, né? coordenação, e como professor também, né, inclusive assumindo a disciplina que você ministrou, que é a introdução Que à legal. fono, né? Então eu apresento a Uhum. fonoaudiologia para os meninos e para as meninas que estão chegando na Redentor hoje. Eu quem falo hoje é exatamente o que eu aprendi com você, né? Então olha só, o Que conhecimento está bom. passando de papito para o filho aqui, né? Então Mas botou apresento mais coisa, né? fonoaudiologia. Que já evoluiu de lá pra cá um monte de coisa. Sim, é, claro. Evoluiu muita Mas coisa, evoluiu assim, muita coisa. foi muito bom. E logo depois que eu me formei, eu fui embora para o Rio, fui para São Paulo e eu fui buscar conhecimento. Uhum. Caminhei em muitos lugares para que hoje, quase 15 anos depois, pudesse estar voltando aí para casa, voltando para Redentor, né? Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de voz. Se apresente para esse povo. Gente, vocês vão ficar apaixonados Beleza. por esse homem, porque ele é, de fato, uma sumidade. Eu amo esse homem demais. Obrigado, Diego. Você também é muito amado por mim, com certeza. Então, sou fonoaudiólogo formado na Veiga. Essa emoção que você teve de voltar para casa, quando eu voltei para a Veiga também foi uma coisa similar. Então, voltar para a Veiga foi isso, né? Voltei ainda para a família Veiga de Almeida, não para o Grupo Ilumino, que o Grupo Ilumino assumiu a Veiga de Almeida em 2012, mais ou menos. Foi uma emoção sensacional voltar para esse lugar de origem. E eu me formei lá, fiz mestrado em educação pela UERJ, eu trabalho também com as questões da surdez. Porém, a questão da surdez é muito mais pesquisa, trabalho acadêmico, não é mais clínica. Já foi um bom tempo com clínica, mas toda a minha vida eu sempre fiz trabalhos com vozes, né? Então eu sempre trabalhei com teatro, isso desde molecote, né? Hoje eu tô com 53 para 54 anos, já tô um velhinho, mas lá atrás essa coisa dessa paixão por voz e por comunicação sempre foi muito viva. Tanto que meu teste vocacional deu fonoaudiologia isso em 1989, no século passado. Profissão essa que estava sendo reconhecida há 8 anos, que foi em Sim. 81. Né? Então eu entro em 90 na faculdade, saio em 93, colo o grau em 94, 95 já estou no mestrado, 98 termino o mestrado, porque na época que eu fiz eram 3 anos e não 2 anos e meio como é hoje. E desde então eu entrei na carreira acadêmica, aliás, até um pouco antes, em 96. A minha primeira experiência acadêmica foi na UFRJ, como professor substituto, né? Todo mundo tem que ralar um dia, a gente rala como professor substituto, trabalha pra Fala caramba, mesmo. ganha mal pra caramba, Fala mesmo. mas é um Olha eu lá na aprendizado, U. nossa, o aprendizado foi sensacional e foi a minha primeira experiência acadêmica séria, assim, robusta. Já tinha dado aula em pós-graduação, depois de formado, quando eu entrei para o mestrado. Demorei para fazer a especialização em voz, porque não tinha dinheiro no primeiro momento, eu queria fazer no SEV na época, ou eu não tinha dinheiro e tinha tempo, depois eu não tive tempo de jeito nenhum e tinha dinheiro, então era um dilema louco. E fui fazer realmente essa parte mais formal em 2016, está muito recente. Então eu sou especialista formalmente no título desde 2017, quando eu termino o curso lá no SEV. Mas a história de voz já é longa. Na verdade, o que fez o SEV na minha vida foi
umas releituras do que eu já fazia, mas sei lá, é diferente, é diferente. Quando você faz um curso de especialização numa coisa que você quer muito, isso muda muito a tua parte clínica. Então eu entendo que eu tenha mudado as formas de avaliação e de procedimentos a partir do SEB, com certeza. Não que eu me considerasse ruim, eu acho que eu era razoavelmente bom, mas hoje eu me considero um especialista em voz mais completo, né? E isso faz com que eu estude sempre. E coordene um curso também agora de voz, que é lá do FINAMA, da faculdade lá da Amazônia, na direção do professor Fabrício do Nascimento. E a gente está com a primeira turma já quase acabando, né? Já caminhando para a segunda. E é nos moldes meio do SEB. Quer dizer, não posso nem dizer isso, né? Quem sou eu para dizer que você é Mayra Belal? Estou longe disso pra caramba. Mayra Belal é inimitável, insubstituível, ela é única. Verdade. Mas ela nos faz entender voz de uma forma brilhante, assim. Eu sou muito fã dela, de todas as coisas que ela fez, e sou um discípulo dela de carteirinha, de boa, assim. E desde então, desde tudo, desde a vida inteira, né, mais pro SEB para cá, eu comecei a pesquisar mais risco vocal, custo vocal. Então, eu tenho um número grande de pesquisas de TCC, de estudantes em campo, que a gente foi verificar risco vocal. O meu estudo no SEB foi risco vocal de estudantes de fonoaudiologia. Senhores estudantes e senhoras estudantes de fonoaudiologia, vocês correm risco vocal. Lá na Veiga a gente está tentando produzir alguns protocolos para que esse risco minimize. Então, Diego, depois te mando os dados para que você possa também pensar nisso, porque os nossos pupilos correm risco vocal, e um risco vocal bem interessante, tá? Estatisticamente, a gente fez um estudo multicêntrico no Brasil inteiro, e mais de 1.300, se não me engano, sujeitos, estudantes de fonoaudiologia do primeiro ao último ano, e caramba, a gente constatou que tem um risco de quase 40%. Então é bem alto. Esse trabalho, inclusive, foi apresentado no Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia do ano passado, e ele foi premiado com excelência em fonoaudiologia. Estou muito orgulhoso disso, porque a gente conseguiu demonstrar um numérico nacional muito legal. Então, gente, estudar é muito importante, fazer pesquisa é fundamental para a nossa profissão. Então, minha pegada é mais essa. Na verdade, eu trabalho muito com isso na clínica, no meu consultório, que é um núcleo ateliê arte da voz, que é um nome fantasia. Lá a gente só trabalha voz artística. Então, eu trabalho com muitos cantores sambistas, pagodeiros, coisa de carioca, né? Trabalho com alguns de ópera mais clássicos, mas a grande maioria é isso. E trabalho... Quer dizer, mudou a carteira de março do ano passado para cá. A cara desse paciente está entrando por causa da Covid. Eu só estou indo para o consultório para coisas presenciais quando é extremamente necessário. Então, o que é necessário? Paciente pós-Covid. Então, o que está chegando muito agora é isso. Então, são essas pessoas ou que ficaram doentes, não foram internadas, mas tiveram impacto no pulmão, ou ficaram doentes, foram internadas, foram para a UTI, ficaram 14 ou mais dias entubadas, e está com uma consequência extremamente séria no trato vocal, nas pregas vocais, na sua respiração e na sua comunicação. Então essas pessoas aqui estão chegando e vão chegar no Brasil inteiro. Não tenha dúvida sobre isso. Não estou falando aqui por uma questão de mercado. Dizer que eu vou ganhar dinheiro com a desgraça dos outros é desumano. Mas eu vejo de outra maneira. Eu vejo que a fonoaudiologia, os fonoaudiólogos, os fisioterapeutas, os terapeutas ocupacionais, eles têm um trabalho importantíssimo nesse momento de pós-pandemia, durante a pandemia, óbvio, mas quando isso acabar, e se Deus quiser isso vai acabar, a gente vai se livrar desse negócio, como já nos livramos da febre espanhola há mais de 100 anos. Então, assim, a gente vai conseguir sobreviver a isso, se Deus quiser. Vamos ter muitas perdas, porque o país não foi um país sério nas suas políticas de governo, não nas políticas de Estado. Enquanto política de Estado, nós somos exemplo para o mundo inteiro, mas política de governo, nós somos um fracasso atualmente. E a gente espera reverter esse quadro. E todos os pacientes que estão na situação hoje vão precisar de fonoaudiólogos que sejam especialistas, que possam cuidar da vida deles. Então,
É isso, né? O que eu estou trabalhando é isso, e é claro que os sambistas estão, mas como vocês sabem, no Brasil inteiro a arte tem que estar mais reduzida, né? Então meus cantores estão passando por dificuldades financeiras, emocionais, vocais. Ei, Parece que e é eu estou dando maravilhoso notícias você tristes, tocar. né? É. E é maravilhoso você tocar aí nesse ponto, porque tem um. Eu estava conversando até agora à tarde aqui com um orientando, né? E ele falando assim, professor, eu ia falar de uma coisa e agora eu quero falar de voz. E aí você poderia me orientar? E eu falei assim com ele, vamos pensar então o que sobre voz, né? Porque às vezes na própria graduação tudo é muito mais do mesmo e as pessoas recebem sempre aquelas coisas. E você que teve essa experiência da Mara, né? E assim, eu conheço muitas pessoas que fizeram a especialização com a Mara, eu não fiz com a Mara, não sou especialista pelo Conselho Federal, trabalho com voz desde quando eu me formei, mas não sou especialista pelo Conselho Federal. Mas eu conheço muita gente que é próximo da Mara, né? E eles falam assim, o mais cativante da Mara é que a Mara consegue enxergar essas possibilidades de voz que nós não enxergamos, né? E Sim. aí ele falou assim, professor, eu queria falar dos impactos emocionais na voz. Eu peguei e falei assim, tá, mas a gente já tem estudos disso. Vamos pensar numa coisa bem escassa, nesses efeitos psiquiátricos, ou então em efeitos endócrinos na voz, que são áreas que as pessoas não comentam, que as pessoas não falam, que não existe muita pesquisa, que não existe muita, né? E a Mara, Uhum. ela segue muito por esse caminho, sabe? Abrindo novas portas. Então, trazendo novas possibilidades, convidando novos profissionais a conversarem com a fonoaudiologia e também levando a fonoaudiologia para essas outras áreas que até então eram impossíveis de se conversar, de se comunicarem, né? Então, a gente propôs isso e ele falou assim, nossa, professor, que coisa legal, eu nunca pensei nisso, né? E aí eu falei com ele, e a gente precisa começar a pensar que essa voz, nossa, ela é identidade, né? Então, Sim, tudo aquilo que a gente vive, tudo aquilo que a gente experimenta, tudo aquilo que a gente passa, isso vai refletir de uma forma ou positiva ou uma forma negativa na hora da emissão vocal. E a gente, às vezes, fica só focado ali no nódulo, cístulo, no cisto, pólipo. E eu falo, gente, desconstruam isso é isso de e menos. pensem que voz é bem mais do que isso. Vamos nos preocupar com a voz do feirante, vamos nos preocupar com a voz do vendedor de camarão da praia, porque isso é atuação em voz profissional. Eles são profissionais da voz, eles são pessoas que precisam da voz e utilizam a voz, muitas vezes de forma incorreta, e a gente Aham. precisa pensar nessas possibilidades, a gente precisa pensar nos efeitos endócrinos, nos efeitos gástricos, nos efeitos psiquiátricos, nos efeitos... E, no entanto, a Mara, lá no livro do Especialista 2, só fala dessas questões, né? Então, assim, Sim. a gente E precisa começar a pensar voz para além daquilo que a gente já ouvia lá atrás e entender que é uma área que está expandindo, uma área que está crescendo. A gente chegou na Covid e você falou muito bem, esses pacientes eles vão necessitar de um suporte, né? Então, seja por uma questão de alguma questão que tenha acontecido ali no trato, ou seja por uma questão de acometimento pulmonar. Então, se esse paciente não está respirando bem, se esse paciente tem alguma alteração em alguma estrutura decorrente de uma intubação, por exemplo, do tempo que ele ficou intubado, a gente sabe que ele vai necessitar de um acompanhamento fonoaudiológico. Seja numa questão das disfagias, por exemplo, mas que vai impactar também diretamente aí a produção da voz. Então, é importante sim, entender que a voz, ela está ligada a muito mais. tudo. Ela é essa questão de Ela é identidade. múltipla, cara. Ela é múltipla. Na verdade, o tema da campanha do Dia Mundial da Voz é um mundo, várias vozes. Nós temos várias vozes. Nós temos várias expressividades. Quando você fala do feirante, quando você fala do cara do camarão, quando você fala do camelô, né, a gente pensaria num primeiro momento assim, mas por que a gente vai pensar nisso, tal? A gente não pode esquecer que essas pessoas elas estão dentro de um sistema, e é um sistema único de saúde. Ela tem tanto direito quanto eu, que de repente tenho mais um privilégio branco, privilégio de estar num grande centro, blá blá blá. Não tem que ter isso. Nós temos um sistema único de saúde. Na verdade, a gente tem que verificar essa parada e dar assistência para as pessoas que precisam. Então, a fonoaudiologia deixou de ser uma profissão de elite há muito tempo.
Então, quando eu entro na faculdade em 1990, tinha uma coisa que era assim, você é uma profissão de elite. Você vai trabalhar com afasias, com as pessoas que têm grana. Era isso que era dito. Não claramente, mas era isso que era sugerido. E isso, por quê? A gente estava no início de uma redemocratização de um país que tinha uma Constituição muito nova, que era 88, que tinha um Sistema Único de Saúde, que tinha uma lei que começou a valer em 90, e a fonoaudiologia, a princípio, não estava prevista. Então a gente foi entrar no Sistema Único de Saúde tempos depois. E quando a gente entra, a gente fica perdido. Porque originalmente, historicamente, essa profissão era para ser de elite, porque era uma característica. Só que não é isso. A gente não é de elite. A gente é trabalhador como qualquer outro, a gente é trabalhador da saúde, a gente é autônomo, a gente é dono do nosso próprio serviço, na maioria das vezes. Né? Eu sou professor de uma faculdade, ok. Eu tenho salário fixo? Tenho. Eu tenho 13º? Tenho. Mas isso não é a característica da maioria da fonoaudiologia. Então, nós, na verdade, somos donos do nosso próprio serviço. Eu também tenho o outro lado. Eu tenho um consultório, eu tenho o custo disso. Eu sei o que é isso, o que é não querer trabalhar com plano de saúde, por exemplo. Por que eu não quero trabalhar com plano de saúde? Porque para eu ganhar alguma coisa interessante, eu vou ter que trabalhar tanto e vou ter que fazer um trabalho que eu acho que talvez eu não acredite. Aí é ato de fé, nem é de ciência, não. É de fé. Não acredito. Eu acabo não fazendo saúde na tentativa de promover saúde. Porque aí quem adoece sou eu, né? Então chega a ser muito complicado, né? Porque assim, quando eu trabalho... que é uma questão delicada. É uma questão delicada isso. Porque a gente não pode pensar que o nosso colega fonoaudiólogo, que de repente vai aceitar o plano de saúde, ele tem os seus motivos e ele de repente tem sua estratégia. Sim. Então, eu não estou dizendo que não faça. Eu estou dizendo que eu não faço. Porque eu não faço porque... Cada realidade é muito única, né? Cada realidade é muito única. Ô, Rei, e aí você falando sobre essa questão dessa mudança, né, política, dessa mudança social, e quando eu trago essa questão da identidade, de que voz é muito mais do que a gente possa imaginar, né? Uma vez, eu acho que foi você que postou alguma coisa, e é um dos módulos também, né, que eu ministro lá nas disciplinas de voz, quando eu falo o seguinte: a voz e a transexualidade, que hoje também está super em alta, que também é uma nova proposta de atendimento dentro da fonoaudiologia, trabalhar a voz desse sujeito que não tem um problema, né, problema, entendam aí, biológico, não existe nada ali. É simplesmente uma questão de identidade. Então, é trabalhar identidade para uma nova identidade, para um reconhecimento, né? Então, o trabalho do fono... Beleza. O trabalho do fonoaudiólogo nessa questão, né, na Veiga de Almeida nós temos um projeto há mais de 5 anos, que é liderado pelo professor João Lopes. Ele também é Lopes, a gente não é irmão, a gente é muito amigo. Na verdade, a gente brinca com isso. Foi você mesmo que postou. Foi. Então, o João, ele teve essa iniciativa, e a Veiga de Almeida é uma universidade privada, como a Redentor, e é difícil a gente ter alguns incentivos, às vezes, das universidades privadas, mas nesse projeto a Veiga de Almeida ela foi extremamente empática, se é que uma instituição pode ser empática. Ela abraçou esse projeto e é o único projeto que é gratuito para a população, né, porque nós temos uma clínica escola, há um custo, mas é um custo muito menor do que qualquer preço aqui no Rio de Janeiro, mas para esse projeto ele é gratuito. Por que é gratuito? Porque tem uma população de risco social, de risco muito sério, tá? Então, as pessoas transgênero, né, esse é o termo, pessoa transgênero, né, não bota no feminino não, o termo é transgênero, elas têm uma questão de confirmação vocal, tá? Alguns transgêneros, isso não é uma questão para eles, eles vivem de boa, fazem a sua transição e a questão vocal não é uma coisa muito relevante, mas para a grande maioria é. Porque se a gente pensar que eu tenho... e essa questão era muito maior do que a mulher trans e o homem trans, não é só isso. Você tem milhares de denominações, milhares de condições humanas. Acho que a gente tem que entender isso. Como fonoaudiólogo, a gente trabalha com comunicação. A gente tem que entender que a condição humana ela é diversa. Então, se eu pego esse público
e dou o suporte para que ele possa fazer a confirmação vocal, porque é isso que está se trabalhando, não é a adequação vocal. Adequação é horrível. Adequação é o tipo assim, você é inadequado, então você vai ficar adequado. Adequado a Exatamente. quem? Cara, quem somos Exato. nós para dizer algo de alguém? Né? Então a gente não pode passar por esse risco. Aí é risco nosso. Então isso tem que ser muito claro, gente. Tem que ser muito cuidadoso. Tem que cuidado, tem que ser empático com o outro. Você não está naquela Porque condição, você mas a acaba pessoa ferindo o está. sujeito, né? Você acaba ferindo Sim, o sim, sujeito. sim. Porque quem foi que mediu e disse o que é adequado e o que não é adequado? O que é Não normal e o existe que é isso. patológico, sabe? Isso Não são existe conceitos muito isso. subjetivos e a gente precisa Sim, ter muito cuidado na hora da clínica, sim. sabe? E o trabalho da gente qual é? Nessa confirmação, a palavra já diz, é confirmar aquilo que a imagem está lhe dizendo. Então, quando a pessoa transgênero procura um fonoaudiólogo, ela não está preocupada se você acredita ou não, qual é a tua opinião sobre isso. De boa, não está nem aí para isso. Mas ela está entrando no seu consultório porque ela quer confirmar é a voz dela para a imagem que ela tem, para a condição humana que ela é. Ela, a pessoa. Então, se eu tenho uma mulher trans, o que essa pessoa está procurando? Ela está procurando uma agudização da voz. E aí a gente tem que tomar cuidado também, né? Porque a agudização também pode ser uma coisa super clichê e super no lugar errado. Né? O que acontece normalmente? Mulheres trans entendem que para ser feminino, para estar no feminino, tem que ter voz aguda. Então, o primeiro trabalho do especialista em voz, que esse trabalho na Veiga é feito somente por especialistas em voz, ele vai ser o quê? Ó, existem mulheres graves. E aí, por sermos fonoaudiólogos, nós sabemos que as frequências masculinas em testagens clínicas vão de 80 a 150, numa qualidade vocal na projeção de uma vogal E prolongada, ou na vogal A, e de mulheres de 150 a 250. 150 é ponto comum. Ou seja, se eu tenho 150 num homem que faz um E, um homem cisgênero, ele é um cara agudo, mas ele ainda está na frequência dele. Ele é agudo. A mulher, se começa com 150, ela é o oposto, ela é grave. Ou seja, a percepção, o pitch, a impressão sonora que eu tenho é de que uma mulher, a voz dela é grave. Então, se eu tenho uma mulher trans que parte de 150, a primeira informação feminina que a gente dá para essa mulher trans é assim, você é uma mulher grave. Caramba, pode parecer uma coisa simples para a gente que estuda fonoaudiologia, a gente que estuda análise acústica e que estuda esses parâmetros. Mas para o sujeito, essa frase dá um impacto positivo. Ah, então eu sou um feminino grave. Porque não interessa o grave nesse momento, interessa que eu estou Sim, no padrão é o feminino. feminino. É. E é isso a confirmação vocal. E aí você vai tentando tirar os estereótipos do tipo tem que ser muito agudo. Porque, na verdade, no feminino não é a coisa do pitch. De verdade. Isso é a última coisa, por incrível que pareça. Mas é muito mais pelo gesto. Então, o João ensina a gente muito bem isso. O João trabalha com teatro há muitos anos. Então, o João fala o seguinte, Reinaldo, é um gesto, é um personagem, de certa forma, no primeiro momento. Porque na verdade, mostrar para ele que o gesto masculino ele é maior, é mais amplo. E o gesto feminino é menor. A abertura da boca é outra. A forma da mão. Então, tem todo um trabalho que essa confirmação chegue aonde se pretende. Né? Aonde aquele sujeito tem. Então, o fonoaudiólogo, na verdade, não é um cara juiz. Ele não pode ser o juiz. Ele tem que ser, na verdade, talvez sei lá, deixa eu pensar aqui, um mediador, como o professor é. Né? Eu não me, acho que quando eu falo professor, eu sempre penso que eu sou um mediador de ensino. Quem sou eu para ensinar algo para alguém? Mas eu tento mediar conhecimento. Então, o mediador é isso. Então, eu entendo o fonoaudiólogo na questão do transgênero, da confirmação da voz do transgênero, como um grande mediador. Ele tem a técnica, ele tem o conhecimento. Se ele fizer bom uso disso, ele vai fazer um excelente trabalho para esse sujeito, para essa população, e vai transformar aquilo que de repente não era tão saudável numa coisa saudável. A pessoa vai ficar mais feliz, ela vai ficar confirmada. É muito legal quando tem algumas ações que são bem interessantes, de confirmação mesmo, né? Que quando eu falo do telefone, eles queixa quando chega lá no centro de saúde. Quando eu falo no telefone, as pessoas me confundem com homem. Putz, não é isso mais. Aí tá, a gente faz o trabalho, aí faz
aquelas técnicas fonoaudiológicas, abaixamento de laringe para cá, ressonância para lá, entende que voz é essa. E aí uma das provas assim, agora vamos ali telefonar para alguém. E a pessoa fala, senhora, tudo bem? A pessoa chora. Ou, ao contrário, quando é um homem trans, porque o homem trans é um impacto diferente. Como ele tem uma questão bioquímica, o hormônio masculino entra no corpo que é biologicamente feminino, então ele já causa um aumento de massa geral e inclusive na prega vocal. Então o agravamento da voz é mais fácil nesse caso. Tem a confirmação? Tem, mas é mais, entendam, natural, mas é bioquímico, né? Porque quando uma mulher, por exemplo, uma mulher X gênero, entra e faz um trabalho de musculação pesado para fisiculturismo e toma anabolizante, que é um hormônio, a voz dela vai ficar deteriorada para sempre. Ela vai ter uma voz mais agravada. Então, pensa nesse raciocínio. Então, quando eu uso o hormônio no corpo biologicamente feminino, eu vou fazer uma alteração para agravar essa voz. Então, nesse caso, é mais simples. No contrário, não, porque a laringe do biológico masculino é maior. Então, não dá para diminuir. O hormônio não vai diminuir isso. Né? Existem cirurgias, alguns médicos fazem e tal, enfim. Tem lá, eu não sou quem sou eu. Não vou nem palpitar sobre isso, né? Porque é da medicina, então é eles que resolvam. A gente vai resolver talvez o pós-cirúrgico, mas enfim. Não vou palpitar, não vou palpitar. Então, mas o de verdade é que é uma laringe maior, então, de verdade, essa coisa mais aguda, mais fina, vai depender muito da ressonância, vai depender do relaxamento para que eu tenha uma voz mais soprosa. A voz feminina é mais soprosa. Né, porque ela tem uma fenda natural, a maioria das mulheres. Então, isso é o que é trabalhado no programa de confirmação vocal. E a gente tem tido excelentes resultados, não é 100% como tudo na vida, mas os resultados que nós temos é isso. Pessoas mais confortáveis no seu social, confirmadas na sua voz em relação à sua imagem, e eu acho que o mais importante de tudo é que são felizes, se comunicam e que a fonoaudiologia ajudou, né? Então, que profissão é essa, né? Maravilhosa. A fono passa exatamente por isso, assim. Às vezes a gente fica esperando um resultado, um milagre, ou então, sabe, algo muito transformador, muito exorbitante ali na nossa frente, quando na verdade o que a gente tem que conseguir é só que esse paciente esteja bem. Né? Então, eu costumo dizer isso para as pessoas assim, às vezes o paciente vai chegar no seu consultório, você vai ser efetivo, mas não tão quanto o caso necessitaria ou a expectativa desse paciente exigiria, né? Te pediu para isso. Mas você vai ver que no meio desse processo o paciente vai estar exatamente como você disse, o importante é que ele seja feliz, né? E assim, é muito engraçado hoje a gente observar que muitas pessoas chegam com essa demanda, né, de insatisfação. Eu não gosto da minha voz, eu não acho que a minha voz é legal, as pessoas reclamam da minha voz. Então, essa percepção do sujeito, ela é fundamental e, sobretudo, nesse atendimento, para que a gente estabeleça um ponto de equilíbrio, porque não adianta chegar lá o Maguila querendo fazer a flauta que a Mariah Carey faz quando está cantando, entende? Então, chega o Maguila, né, com aquela voz lá, aquela coisa mais cool the sock, aquela coisa bem lá, querendo fazer uma flauta que a Mariah Carey está fazendo. Então, a gente não vai conseguir chegar nisso. Um bom exemplo disso que você está falando, o Anderson Silva. O Anderson Silva, ele tem uma agudização da voz natural dele. Mas houve um programa, se não me engano, da Globo, né, com a Ana Maria Braga. E que é muito interessante esse programa. Procure na internet. Ele fala, cara, eu não quero gravar minha voz. Eu não estou muito confortável. Eu não tenho o menor problema. Vocês estão com problema. O problema é de vocês, não é meu. Então, isso é importante que a gente saiba. A nossa perspectiva, ou a nossa impressão estética, pouco importa. Exato. Minha voz, por exemplo, eu sou um homem agudo. Eu sou um homem agudo. Se eu faço as minhas provas acústicas aqui, eu vou ser 138 Hz de frequência fundamental. É agudo para dedéu. Sim. Nem tô. Isso não me incomoda. Ou seja, para ser um caso fonoaudiológico, a pessoa tem que se incomodar.
Ela tem que Exato. buscar. Não é só você olhar para a pessoa, você fala fino, você fala grosso. Cara, isso pouco importa. Mas o sujeito, sim, o sujeito importa. Se o sujeito É. chegar lá, eu costumo falar para meus alunos, meus estudantes, né, que eu dou treinamento também na clínica, né? Então, isso é verdade que eu vou falar. Eu acho que é engraçado, mas enfim. Eu tenho um ouvido que eu acho que ele é pouco preconceituoso. Sei lá, eu acho. Eu não sei o nome disso, então eu vou por esse caminho. É, quando alguém chega no consultório ou na clínica escola falando assim, eu tenho que gravar a minha voz e é homem, eu olho assim, é? Eu falo assim, eu não consigo perceber esse negócio, né? Bem, assim, rapidamente. E normalmente, quando eu tenho dúvida, eu gravo, eu falo pra Renata, que é minha esposa, que é psicóloga, tal, que a gente é casado há um tempão. Eu falo assim, Renata, vê se a voz aqui é aguda. Ela, você não tá ouvindo? Eu falei, não. Enfim, eu tenho uma certa dificuldade. Porque eu não vejo isso como um problema, né? Então, mas eu tento tô trabalhando esse negócio do pitch, né? Para tentar ser um fonoaudiólogo mais empático nesse negócio. Que eu fico Mas assim, mas ali não tá dando. Por quê, né? E tem questões, tem é o meu história pra caso no caramba canto, sobre né? isso. É o meu caso no Mas canto, né? Por exemplo, a minha isso é região agudo. falando é uma, e aí quando eu vou cantar eu sou extremamente agudo, mas extremamente mesmo. E Então, daí? assim, e às vezes as pessoas perguntam, mas isso não te incomoda? E eu falo, não, mas as pessoas não Por quê? levam isso para um outro lado. Eu falei, mas se levarem é problema delas. O problema é dela. Mas isso daí não é estranho. Não, nem um pouco. Sabe? Eu acho que a Tem gente aquela. caminhou, né? A gente já saiu Eu não sei. da Já. modernidade, a gente já Tem está numa um. pós-modernidade, já são outras Tem coisas, um a gente já está cara. desconstruindo muita coisa. Eu acho que quando a gente fala de gagueira, né, acho que na tua época já falava sobre isso. Eu acho que é Sanders, se eu não me engano. Posso estar enganado no autor, ok? Mesmo. Quase com certeza que eu devo ter enganado. Mas um cara que fala o seguinte, sobre gagueira. Ele diz que a pessoa que gagueja, ela só vai ser gaga se ela se sentir incomodada. Se aquele fenômeno de gaguejar incomoda o outro, o problema é do outro. Mas se incomoda o sujeito, aí é o problema dele. Né? Então, Mas é isso é exatamente isso. muito interessante a gente pensar dessa maneira, porque é revolucionário também. Quer dizer, nem é revolucionário, eu já penso disso tantos anos, Eu acho que mas é natural, porque a gente está hoje numa pós-modernidade, né? Então a gente precisa sim, caminhar, a fono avançou, a fono caminhou. Eu falo isso para os alunos, eu falo para meus meninos, eu falo, olha só, quando eu me formei, a gente tinha lá 4 áreas da fonoaudiologia, a gente estava tendo a quinta saindo naquele momento, sabe? E sim, hoje tem a gente 13 tem agora. aí Nossa, sabe? Hoje a gente tem um 13 ou 15, monte de área. um Então, monte. olha só como a fono vem caminhando, como a fono vem se desenvolvendo e como a gente precisa pensar novas estratégias em voz, sabe? A Não é, gente precisa pensar para além. e pegando o Covid ainda como gancho, esse fenômeno do Covid fez com que o Conselho Federal de Fonoaudiologia pudesse decidir uma discussão de anos, décadas, que era o Há quanto telefonoaudiologia, né? tempo a gente luta por isso? E isso impacta, na verdade, na vida desses estudantes que estão aqui, que eu não sei exatamente em que momento ele está na formação dele, deve ter alguns aqui que devem estar para se formar, e eles estão num momento de transição muito louca. Porque, na verdade, quando o Diego se forma, quando eu me formo, e até 2019, quando as pessoas se formavam, a gente orientava o seguinte, vai abrir consultório, vai abrir o que você vai fazer, pessoa física, pessoa jurídica, blá, blá, blá. Então a gente ainda pensava nas paredes, né? Então as paredes fixas eram o nosso ideal. A partir de março do ano passado, isso tudo muda. Ou seja, o meu consultório ficou parado 3 meses, fechado. Eu só voltei em julho por causa dos pacientes pós-Covid, de verdade foi por causa disso. A grande maioria dos meus pacientes foi para o computador, então a gente começou a fazer com novas estratégias e tecnologias. Isso é o melhor dos mundos? Não, não é. Para avaliação é péssimo. Então, assim, a avaliação eu tenho que ter presencial. Se eu vou fazer alguma coisa depois online, ok. Mas isso tira a gente da parede, tira a gente daquele lugar preso. E aí é uma mudança de paradigma muito interessante que a gente ainda talvez não tenha pensado seriamente sobre. Mas o nosso estudante, ao sair para o mercado de trabalho agora, ele não necessariamente precisará de um consultório. Porque essa estrutura virou luxo. Hoje eu tenho um consultório, estou até mudando de endereço amanhã. Saindo de Copacabana para o Lago do Machado, o doido, né? Falando disso e estou mudando. Mas é porque eu já tenho uma estrutura, enfim. Mas se fosse hoje recém-formado, eu não faria consultório.
Como até recém-formado eu não fiz, eu sublocava de colegas que já estavam no mercado. Porém, o ideal era ter um consultório. Nessa juventude eu acho que eles vão mudar isso. Eles não vão pensar em consultório, vão pensar em coworking, talvez um negócio mesmo de sublocação de espaço para alguma coisa, e a vida da gente mudou completamente de março para cá. Ou seja, as tecnologias você tem que ficar atento. Existe um curso na Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia que para quem é sócio é gratuito, para quem não é sócio é um preço mega barato, eu acho, enfim, cada um na sua realidade, mas que vale a pena fazer para saber essa coisa da telefonoaudiologia no Brasil e no mundo. Isso, porque a gente fica com mais cuidado, enfim. O que mudou com essa história agora sendo online? Eu uso ferramentas interessantes, eu consigo gravar a sessão, então os procedimentos eu tenho mais certeza, eu consigo enxergar o rosto do meu cliente com mais nitidez, ele se enxerga, isso é muito legal. Antes eu precisava ir para o espelho, né? Agora não, a gente tem uma câmera. Agora ele consegue se ver, né? Isso, então vamos se fazer vê. uma atividade. Cansa paca. Assim, os primeiros 5 meses eu acho que eu ficava exausto no final do dia. Mas enfim, a gente tem essa realidade, a gente precisa das tecnologias, né, e ela nos favoreceu em um monte de coisa. Então, galerinha que está se formando agora, mudou tudo. Não pensa em parede, não, porque você vai estar pensando no passado, tá? Deixa os velhinhos aqui, os velhinhos já tinham parede, então não, eu estou me livrando delas. Eu fiz um contrato de 2 anos e meio para pensar se eu vou continuar com parede. Então, as paredes... então tá saindo, né? Mas de qualquer forma, mesmo assim na docência, você não tá mais nas paredes, você tá na sua casa, cara. Você deve ir para Redentor muito pouco. Mas eu vou na Veiga de Almeida só no centro de saúde, segunda-feira. As outras aulas são todas online. Eu tô indo na Redentor terça e quarta, porque a coordenação é presencial, né? Mas as aulas... Aula tudo online. Eu não tenho cargo de chofer, meu amigo. Então eu não preciso ir para o lugar. Eu vou para a clínica escola, mas é o único lugar que eu vou. Então as coisas vão mudando. Então a gente tem que ficar atento. A gente está num momento histórico muito interessante e a fonoaudiologia não dormiu no ponto. Graças a Deus. Porque eu acho que a gestão de Conselho Federal nessa virada foi essencial. E a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, meus amigos, está fazendo um trabalho extremamente importante. Eu não era sócio há muitos anos da sociedade, voltei a ser sócio no ano passado, por causa do congresso e tal, queria apresentar os trabalhos. Tinha um interesse pessoal, é óbvio, mas eu fiquei surpreso. Assim, a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia está de parabéns. Fizeram um trabalho essencial, excepcional. Você que é estudante, tua inscrição é baratinha, faz. Porque você vai ter um monte de coisa, um monte de benefício. E eles ajudaram muito nessa transformação. E eles estão muito atentos. Então, o Leonardo, que é o presidente, o cara é muito lá na frente. Ele é um Lopes, eu acho também, né? Tem um monte de Lopes aí, eu acho que Lopes são legais. Né? Quase o leonino falando aqui. Então, assim, eles estão na... Eu sou virginiano, né? Nem sou leonino. Mas eu gosto de brincar com essa ideia. Então a gente está com... Eles estão lá com trabalho, eu não sou da direção, tá, gente? Estou ganhando nada com isso. Sou só fonoaudiólogo dando opinião. E essa gestão fez uma coisa muito interessante para que a gente pudesse ficar melhor e não perder o bonde. Então, a gente não perdeu o bonde. Vocês que estão aí se formando, estão na formação, não pisca o olho. Isso passa muito rápido, daqui a pouco você está no mercado de trabalho. E o mercado de trabalho mudou. Nunca mais vai ser o que era em 2019. Para vocês terem uma ideia, por causa dessa mudança, eu já estou atendendo pessoas fora do país, então a fronteira mudou. Eu atendo pessoas de outros estados. Vou dar um curso em Portugal, agora em maio e em junho, só de acústica, lá no Instituto EPA. EPAP, eu não consegui falar esse nome. Instituto EPAP. Então, só é possível por causa disso. Claro que eu queria estar lá, mas enfim, eu sou cidadão português também. Então, antes da pandemia... Que quando você for lá no presencial, eles guardaram um espaço na mala para que você possa me levar. Ah, tá bom, a gente providencia isso. De verdade, se eu não tivesse tido a pandemia, Diego, eu estaria, na verdade, morando lá já há quase um ano, porque eu estava pleiteando uma vaga de doutorado. Então, meus planos mudaram todos, gente. Ótimo. Não, mas acabaram o programa, rapaz? Olha que louco.
Eu fui ao Porto em janeiro, eu e Renata. A Renata foi fazer um curso, eu fiquei no Porto para fazer a visita técnica na Fernando Pessoa. Fiz tudo, olhei o local, fiz visita técnica, fiquei apaixonado. Andava nas ruas assim, vou morar aqui em julho. Nossa. Veio o 13 de março. E a pandemia ficou instalada aqui no Brasil, no Rio, e acabou tudo. Inclusive o curso fechou, né? O programa que eu queria não existe mais agora. Ou seja, para vocês verem, né? Tem um ditado que a Renata gosta de usar, né? Se tem planos, conta para Deus. Ó, Diego, de boa, tô falando de Deus assim, eu sou católico também, mas ó. Se tem planos, conta para Deus, ele vai rir da sua cara, ele vai fazer outros. Você que é besta. Aí você se conforma, né? Então tudo bem, vamos lá, vamos fazer outros. Por isso que Vamos fazer outra o coisa, consultor. né? Então, Um jeito de se arrumar tem outra coisa. planos, conte para Deus, ele vai rir da sua cara. Vai Né? E fazer, vai dizer, vai te não, não é fazer bem fazer isso não, amigo, outros. você vai fazer outra coisa, você vai fazer outra coisa. Mas eu tô Vai correr feliz, tá atrás. bom. Rei, mas você Tô está falando trabalhando com o que eu gosto. de paredes, de mudança e tal. E essa questão louca, esse impacto na voz do professor, hein, Rei? Pô, seríssimo. Inclusive porque a gente pensou numa coisa muito louca, né? Primeiro assim, máscara. Vamos pensar no professor de pré-escolar que já tá no... voltou, né? Coitado dos professores, mas enfim. Esses caras voltaram. Eles estão com uma máscara. Eu não sei se vocês, estudantes, fonoaudiólogos, você já pensou nisso? A máscara é um exercício de trato vocal semicluído constante. Ou Sim, seja, sim. você estaria mais ou menos... Deixa eu pegar aqui uma brincadeira. Você estaria mais ou menos... Cadê a minha máscara? Deixa eu achar ela. Tá aqui. Você estaria mais ou menos um tempo absurdo de trabalho fazendo... Claro que não é a mesma coisa, tá, galera? Só uma brincadeira. Uma alegoria. Então você estaria fazendo isso aqui. Ai, gente, tudo bem? Você fazer isso aqui, de repente, durante um tempo, falando, pô, vai abrir teu trato vocal, pô, a tua faringe vai ficar massageada. Mas se você fizer isso o dia inteiro, você vai ter problemas. Né? E aí o que acontece? As máscaras, ela é um trato vocal semi-ocluído. Se for a N95, ela é vedante, Pior, inclusive. isso potencializa. Mas é necessário. Então o que acontece? Você fica com um abuso vocal o tempo inteiro. Então você fica, pelo menos usando, se não me engano, de 4 a 12 decibel a mais de impacto. Isso vai dar rouquidão, isso vai dar cansaço, isso vai dar um monte de coisa. É claro. Na hora, Né? Então, a dica para isso, para os professores, é que... Putz, como é que eu posso falar isso para o professor? Né? Ele usa a voz. Seria ter microfone, tentar minimizar isso. O ideal é não usar máscara, mas não tem jeito, tem que usar. Beber muita água, ficar em repouso, dormir bem, comer bem, aquelas coisas todas de especialistas de voz que falam. Mas o impacto disso não é só com a máscara, é também com o computador. Então, o que acontece? Nos primeiros meses, os meus colegas que não são fonoaudiólogos e nem especialistas em voz, se queixavam que acabava a aula, estava exausto. Parecia que tinha dado aula para 50 pessoas, mas é claro, ele estava dando aula, eu estou usando esse fone aqui, que não é o ideal, eu não estou tendo retorno nenhum da minha voz. Agora eu estou, mas é unilateralmente. Só porque eu fiz isso daqui, tudo bem, a intensidade diminuiu, mas só que meu feedback também, né? Então eu acabo fazendo força, naturalmente. Então a primeira coisa, tenta melhorar o que? A transmissão do seu computador. Então bote uma coisa para você escutar melhor. E use o microfone para que o teu cliente, né, que é o aluno, escute melhor. Então eu investi em algumas coisas, né? Eu investi numa câmera melhor, que tem uma captação de imagem melhor, que não é o caso aqui, eu estou usando a câmera do telefone, só que até que é um telefone bom. E usei um microfone chamado Blue Snow, que é uma bola, na verdade. E esse Blue Snow, ele capta a minha voz melhor. Então, eu faço menos emissão de projeção. Eu fico menos cansado. Então, nesse sentido, as tecnologias precisam ser aplicadas para que a gente tenha menos risco vocal e menos doença vocal. Com os professores, a gente tem que fazer um trabalho muito de formiguinha para que eles possam entender isso e possam se proteger. Porque se eles ficarem disfônicos, é claro que disfonia ainda não é uma doença ocupacional, mas é um indicativo pelo Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho,
esses sujeitos precisam de proteção. Então, cabe a gente tentar dar essa proteção para eles com informação. Então, a hidratação, aquele negócio todo em dobro, né? E pedir para que eles, se não estiverem na ocupação, evitarem conversar com essa máscara. Não vai no ônibus conversando. Pô, gente, pelo amor de Deus. Primeiro que corre risco, né? Então, tá no ônibus, fica quietinho. Tá no táxi, fica quietinho. Tá, sei lá, andando no supermercado, só pede o que é necessário, mas fica quietinho, porque senão aí você vai evitar esse abuso. Já que, durante o teu trabalho com as crianças lá na escola, você vai estar trabalhando o tempo inteiro. E vai ter um inspetor te vigiando na porta. Se você tirar a máscara, você vai ser chamado a atenção. Então, assim, existe essa situação de medo e de cobrança do empregador que é muito grande também. Então, sei lá, galera, a gente é da fonoaudiologia, a gente é totalmente... tem que ser assim, a gente tem que falar, você vai ficar doente. Olha, Vamos tentar você minimizar falando isso, isso. Rei, é muito engraçado, assim. Você que teve a oportunidade de conviver comigo há alguns anos, né? E acompanhar depois esse processo. Você sabe o quanto eu sou agitado pra cima e falo muito. Renata também aí teve a oportunidade de conhecer. Fala muito? Esses dias Nem fala um sei. pouco, né? O salto grego, Renata O salto lembra. grego. Eles sabem do Renata já salto grego? salto grego. Eu, esses dias, estava no consultório e aí um professor, ele foi até meu professor no mestrado, né? E aí ele começou a fazer tratamento comigo de voz. E ele pegou e falou assim, Diego, eu não sei o que fazer, porque eu tenho que usar máscara o dia inteiro e tal. E aí eu falo muito e eu tô perdendo a voz. O que que eu faço? E aí quando eu fui soltar, ele disse assim, segura o tchan. Simples. Você tem que segurar o seu tchan. Então, assim, evita, pelo amor de Deus. Aí ele falou assim, essa resposta é Segura o tchan, típica de ótimo. você, é típica desse profissional que eu espero. Eu falei, então você vai segurar o seu tchan. Tá de máscara, não tem que usar a sua voz, segura o tchan. Então, assim, não fica Amarra o tchan. falando, não fica gastando toda hora a sua voz, sabe? Primeiro, pelo Uhum. risco, e segundo, porque isso vai trazer problemas para você. Mas, o Rei, eu acho que o caminho é esse. Eu acho que você trouxe aí ótimas Que perspectivas bom. e ótimas coisas para nós, assim. Entenda que hoje, no Dia Mundial da Voz, está sendo muito importante fazer esse bate-papo. Uma pena que o Instagram não deixa a gente ficar uma noite inteira aqui, né? Mas, assim, tenha certeza que outros Isso vai ficar convites gravado virão. na página de vocês? Porque de repente é Vai legal as ficar pessoas podem gravado. assistir depois. Ótimo. Vai ficar gravado. Eu vou deixar gravado. Beleza. Gente, infelizmente não vai dar para a gente continuar, porque nós temos aí E a pouquíssimos Gigi tá... minutos, Ó, você tem uma visita né? internacional. Georgiana Dubin, ela está nos Estados Unidos, mora lá, fonoaudióloga. Olha, que coisa Uhul! boa, hein? Olha, Que coisa Gigi, boa. amiga da vida. Seja Peraí, antes de você bem-vinda, terminar, deixa eu Gigi. ver as pessoas aqui, dá licença. Termina não, Sim, calma aí. O Instagram não quebra mais tão assim, não. Deixa eu só ver. ah, não? Não, pode falar. Eu Ele fiz não... uma live de mais de uma hora. Ah, Essas mudanças são essas. Você está desatualizado, meu filho. Que coisa mais feia. Não está a mais minha lendo vida, coisas de internet. a minha vida tá sendo só dar aula e consultório. Oh, Jesus, já é peão mesmo. E ninguém falou nada, só entraram, falaram assim boa noite, mas nada. Olha lá, ninguém tem dúvida. Tem dúvida não, galera? Laurinha tá falando aí. Edna foi sua aluna, ó. Edna? Lives. Edna foi lá da primeira ou Claro que segunda foi. Nossa. turma. Da Sim, segunda sim, turma, sim. eu acho. Da Segunda ou Redentor, da terceira. Redentor. Isso. Claro que lembro. Que bom que você tá aí. Legal, 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 legal. Isso aí, Aninha, todos os alunos aí da Redentor, uma Pô, que galera aí da Redentor, legal. EV, seja Yeah. bem-vinda. Olha aí que povo, que legal o povo participando. É Que muito legal, que bom, é legal. muito bom. Anne, Rei, olha, eu quero dizer Foi para ótimo. você o seguinte, eu tô, assim como o dia que eu assumi a coordenação, né, e foi um dia assim, um grande divisor de águas para mim, porque quando eu pisei lá de volta na Redentor, eu Foi, quase chorei, né? Porque assim, Uhum, comecei a uhum. ver aquele prédio todo, e lembrar Mas de não é o toda a mesmo minha prédio não, né? trajetória. Não, Que o prédio agora que a gente você está fez não no, existe mais, né? Uhum. não, agora a gente está naquele prédio novo, né? Que está Certo. na BR. E aí eu comecei a ver aquilo tudo e assim, fui relembrando tudo, sabe? Fui relembrando desde as primeiras aulas e quando, na hora de dividir as disciplinas, eu fiquei com a introdução à fono
eu lembrei, eu falei, caramba, o rei. E aí depois eu fui para aquisição de linguagem, eu falei, meu Deus, cadê Cristina Dias aqui para me ajudar? E aí fui pegando todas as disciplinas, fui para neurologia, Andréia, e eu fui lembrando daquele povo todo da nossa época, né? O Reinaldo, Denise falo com ela até hoje. Denise. Denise Então, agora é fiscal do Renata, conselho. isso. Renata, também sua esposa, Renata maravilhosa Uhum. lá na psicologia com a gente. Fui lembrando de tantas pessoas, sabe? E hoje aqui nesse Dia Mundial da Voz, uma área nossa em comum que a gente atua e tá falando, batendo esse papo com você, assim, que é uma pessoa que me Que apresentou a bom. fono. Então, não teria como hoje estar, sério, não teria como hoje estar abrindo essa temporada aí de lives aqui à frente hoje do curso, sem falar com aquele que foi a raiz de tudo aquilo que está construído hoje, sabe? Eu acho que se hoje a gente Eu vou tem um chorar, não curso... faz isso comigo. Ah, sério, se hoje a gente tem um curso lá sólido, um curso diferenciado, que também tem essa proposta de comunicar a fonoaudiologia a outras áreas, a gente hoje tem um centro gigantesco de atendimento, um centro Que que é legal. referência em atendimento em desenvolvimento infantil, Uhum. em questões também de voz, a gente está mudando muita coisa agora com essa nova gestão, a gente tem muita coisa maravilhosa agora na Redentor. A Redentor tem crescido muito. Agora a gente faz parte de um grupo, né? Um grupo que é Uhum. gigantesco no Brasil, que é a AFIA. Então, Que legal. muita coisa agora sendo nova, abrindo. E só queria te dizer que se hoje eu estou lá e se hoje aquele curso existe, é porque um dia teve alguém como você que acreditou, que começou e que pagou o preço, que a gente sabe que o Obrigado. preço foi alto, né? Ô. Para que isso começasse. Então, assim, 340 para ir, 340 quilômetros para voltar. eu Foi dureza. queria te agradecer de coração mesmo por tudo que você fez lá atrás e queria te falar que eu estou lá e que aquela casa também é sua e que muitas Eu sei. outras vezes nós vamos bater papos, nós vamos conversar, eu vou te chamar e eu quero que você diga Pode sim, porque contar. senão eu vou aí nesse Rio de Janeiro e acerto com você. Ah, quer vir no Rio de Janeiro para ir na praia. Para de história. Já é assim, já é assim. Queria que você desse um abraço nos meus amigos, no Tomé, na Silene, que eu sei que eles ainda estão aí, Estão né? lá, Então, estão assim, lá. eu tenho boas lembranças e bons amigos aí, como ex-alunos também. A ideia da Redentora aí, gente, era para que fosse um polo de empregabilidade para fonoaudiólogo. Tá? Então a gente sabia que era a fronteira entre Rio, Espírito Santo e Minas, que essa fronteira era bem interessante e que poderia gerar oportunidade para as pessoas. Então não foi de graça a fonoaudiologia aí não, ela foi aí para tentar mostrar o seu valor e eu vejo que tem esse valor, então as pessoas estão aí. Pô, a geração da Redentor está na direção do curso, isso é sensacional, sério mesmo. Tenho muito orgulho de você, das pessoas que estão aqui, da Ana que apareceu, do povo aí que eu tô vendo, né? A Monique deve estar trabalhando contigo, não sei. Mas tem uma outra menina que também tá aí, menina, já Luana, estão tudo velho, né? Luana, Luana. Lulu, Luana tá até com filho, caramba, quatro. Então, assim, cara, eu só desejo para vocês tudo de bom. Que a fonoaudiologia seja sempre, sempre como eu falei para vocês, a fonoaudiologia não me deixou rico, mas me deixou bem legal, saca? Eu tenho uma vida confortável, eu moro onde eu quero, eu viajo quando eu podia viajar, eu viajava para onde eu queria. É, cara, eu sou muito feliz sendo fonoaudiólogo, assim, há 27 anos, né? Então eu sou formado há esse tempo. Caraca, eu não sei fazer outra coisa. Então, assim, eu amo essa profissão, eu não falo mal dessa profissão perto de mim. Se for entre nós, fonoaudiólogos, a gente até fala. A gente briga um com o outro, beleza? Mas a gente resolve. Não dá pra ficar falando mal fora. Porque quem morre não é o sujeito que tá falando mal, é a fonoaudiologia. Então, é verdade, galera, a gente tem que ter espírito de corpo. A gente tem que ter um corporativismo entre nós. Tá bom? é Tem aquela verdade. hashtag que eu gosto de usar, juntos somos mais fortes, e a segunda, somos todos fonoaudiologia, independente da área que você atua. Então a gente tem É que verdade. defender essa profissão com garras, unhas, dente, cabelo, sei lá o que. Tem que pegar. Não tenho cabelo. Mas enfim, se tivesse, estaria defendendo com ele também. Então, cara, é isso. Eu desejo só coisas boas para todos vocês. Para Redentor, vida longa para o curso da Redentor, vida longa para Redentor, vida longa para fonoaudiologia. Tá? A gente vai fazer Verdade, Rei, 40 obrigado. anos esse ano. A fonoaudiologia é 40.
Olha que louco. Né? Quarentou. Quarentou. E a gente está aí na super Fonoaudiologia bem. 4.0. Isso. Participem dos seus colegiados, gente. Participem na faculdade. Participem do colegiado de estudante. Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, seja sócio. Sindicato dos fonoaudiólogos está muito ruim das pernas. A gente precisa ajudar o sindicato. Sejamos participativos, porque é ele que defende nossas questões trabalhistas. Tá? Conselho Regional de Fonoaudiologia, entrem em contato. Saibam o que está acontecendo. Federal de Fonoaudiologia, idem. Não são lugares inatingíveis, eles são nossos lugares. A gente tem que estar cada vez mais presente neles, tá bom? E quando estiverem no Rio, pô, dá um toque. A gente, se quiserem conhecer a Clínica Escola da Veiga, o programa da... posso falar isso? Porque a gente está falando uma concorrente, né? Mas, enfim, se quiser saber mais sobre o programa de transgênero, a gente vai ter o maior prazer de abrir as portas para vocês. A gente O vai João fazer vai uma ter muita parceria aí para que a disponibilidade. gente possa pensar e conversar sobre isso. Esse Sim. programa é bem legal, né? E desde quando você Bem, ele é postou... aberto. Só para vocês terem uma ideia, o Antônio, lá do Instituto EPAP, ele veio de Portugal para ter um treinamento aqui, lá com o muito João. legal. E a gente abriu as portas, não cobrou nada dele, tá show. A gente quer mais é que esse conhecimento seja multiplicado, tá bom? É muito legal. Se quiserem me seguir, me sigam no Instagram, @Reinaldo com Y Lopes, ou Núcleo Ateliê Arte da Voz. Eu até preferia que fosse outro, que o Instagram do Reinaldo é particular. Mas eu aceito, eu sou meio vagabundo. E o Núcleo também é isso. Tá bom, gente? Rei, obrigado mesmo. Agora eu vou Eu correr para outra live, que eu ainda tenho outra live hoje. Ah, você tinha outra live, seu safado. Então tá bom. Mas eu já avisei que eu ia chegar tarde. Eu falei, olha, hoje eu tenho... Eu tô implicando com você, Diego. Você tem que... Diego, aceita que dói menos. Eu tô implicando e ponto. Gente, beijo. Salva a live, Diego. Não, Diego, presta atenção. Você vai desligar. Salvar a live. Salvar. Não pensa, salva, tá bom? Pode deixar. Beijo. Obrigado, Rei. Se cuida. Bom final de semana. E viva a voz, viva a voz, viva a voz. 16 de abril, Dia Mundial da Voz. Beijo pra vocês. Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, Rei. Dá um beijo na Renata. Claro, ela tentou